Pessoal, tudo bom? Oi, turma, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Oi, minha querida, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Clau. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Vocês, Alfredo, Haroldo, Olá, boa tarde. Almir, Fernando. Muito bem, Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, turma, vamos arrancar. Quem for chegando depois vai chegando, mas vamos arrancar com quem está aqui, respeitando o horário de quem chegou pontualmente. O tema de hoje, como vocês sabem, é falar sobre metodologia, né? E metodologia eu diria que a alma de um consultor, né? O cerne, a espinha dorsal de um consultor, está muito calcada em metodologias. Quais são as suas metodologias? Antes de preparar efetivamente, antes de apresentar efetivamente aquilo que a gente preparou para vocês, para falar um pouquinho sobre como pensar metodologias, eu vou começar hoje um pouquinho diferente do que normalmente a gente começa. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, eu queria ouvir de vocês quais são as dores que vocês sentem, vocês acham são as coisas mais complicadas quando a gente fala, vamos desenvolver uma metodologia para X, Y, Z. O que vem na cabeça de vocês? Fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Por onde eu começo? O que eu tenho? Qual é o primeiro passo? Posso falar? Por favor, vamos lá, Alfredo. Então é assim, né? Boa noite aí a todas e todos, né? Em primeiro lugar, então assim, eu trabalho com inteligência competitiva, ou seja, estudos de mercado, de concorrência, né? Esse segmento que eu atuo. E, normalmente, por ser uma área da administração muito ligada à estratégia, então todas as metodologias são utilizadas e consagradas aí pelas melhores escolas. Então, hoje, o que eu vejo de grande problema é você utilizar alguns nomes como Michael Porter, Kotler, etc., que são nomes muito conhecidos, mas, evidentemente, você tem outros nomes que foram surgindo. Então, tem algumas empresas que ainda não aceitam muito os novos e tem outras que não aceitam os chamados velhos. Então, hoje, eu acho que isso que é uma questão interessante, né, de perceber como tem um pouco essa conduta. Então, entre aspas, a gente usa as metodologias, vamos dizer, mais assim, clássicas, mas eu vejo que, às vezes, surgem umas coisas assim de dúvida, né, na empresa, qual deveria ser a melhor e se ela deveria, principalmente, adotar alguma nova. Só que não tem assim uma teoria nova na administração, né? Ninguém fez uma coisa tão nova e tão bem sucedida nesse momento, né? Então vejo essa um pouco aí a complexidade para as nossas cabeças, né? Que olha só que legal, estão prestando serviço. Que legal que está trazendo, Alfredo, fantástico, né? E, de fato, eu também trabalho com planejamento estratégico, marketing e vendas, e do mesmo jeito que você, para a parte de inteligência, não tem metodologias revolucionárias novas, talvez no marketing estratégico e planejamento estratégico também não tenham, assim, nenhuma nova metodologia. Nossa senhora, alguém colocou mais um ovo em pé. Mas eu acho que talvez um segredo, primeiro é, assim, a gente dá a nossa pitadinha de sal, né? Então, eu quando vou fazer uma SWOT com um cliente, que é uma metodologia de 1970, dos anos 70, ou seja, de novo, não tem nada, mas a forma como eu abordo a construção da SWOT, aí sim eu acho que tem um negócio que gera um baita de um valor para um cliente. Né? Eu estou desenvolvendo um projeto com um cliente que a gente está estruturando a estratégia comercial deles, e a gente, trocando em miúdos, a gente, entre outras coisas, a gente desenhou o processo comercial, que, de novo, é um negócio que desde 1900 em preto e branco a gente discute processo comercial, mas a forma como eu abordei e ajudei a construir o processo comercial em todo, aí sim, apesar de eu estar falando de processo comercial, que não é uma metodologia que eu inventei, mas a forma de abordá-la e como colocá-la em prática foi um desenvolvimento meu. E eu acho que aí está o grande segredo. Porque na hora em que você tem a tua ferramenta, que você desenvolveu a tua forma de resolver um problema, mesmo que você vai usar uma abordagem clássica ou uma abordagem mais moderna, tanto faz, mas você põe, inclusive, com o teu DNA, com a tua assinatura, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, é como que a gente constrói essa assinatura. E, na verdade, quando a gente fala em consultoria, não é o que
o consultor entrega, de fato, é como ele entrega. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Ele pode pegar uma metodologia já, né, antiga, enfim, clássica, vamos colocar assim, mas de repente ele coloca num formato diferente, ele faz uma dinâmica diferente para extrair elementos, né, daquela conversa, daquela reflexão. Então, eu acho que o que diferencia, porque assim, a gente vê essas metodologias, está tudo na internet, está tudo divulgado, né? Não tem segredo, né? Mas é o como que vai te diferenciar do outro consultor que pegou a mesma metodologia na internet. Isso se a gente está falando das consagradas, vamos dizer assim, né? Mas de vez em quando a gente cria metodologia própria, única, né? Pode acontecer. Eu já criei algumas na minha vida, mas eu queria ouvir que outras dores, além dessa que o Alfredo trouxe, que a gente vai falar um pouquinho hoje, sim. Tem mais alguma dor que alguém quer trazer aqui para começar a apimentar a nossa conversa e quebrar o gelo? Eu posso trazer um ponto de discussão aqui, Flávio, que é o seguinte. Bom, primeiro a questão do conceito, né? Porque metodologia em si não é método, né? E a gente usa as duas palavras como sinônimas, né? É engraçado isso, mas é verdade. Eu também chamo de metodologia. E quando eu estou pensando qual metodologia aplicar num determinado trabalho, por exemplo, planejamento estratégico, né? Que foi citado aqui pelo Alfredo e por você. Nem todo planejamento estratégico é igual. Então, para cada cliente, às vezes gera um pouco de dúvida, né? Ou acho que ponto de decisão nosso, né? E acho que esse é uma questão a ser discutida. Que critérios a gente deveria utilizar para decidir se o passo B do método é ou não aplicável neste caso, neste cliente, neste problema, né? Ou se o passo B deveria receber aquela customização que você falou, né? Gerando aí um passo B linha, especialmente nesse caso. Acho que essa customização a cada problema, a cada cliente, é um ponto importante para mim. Mas olha só que interessante, Fernando, obrigado pela tua colocação, você tem toda a razão na tua colocação. Eu vou resgatar um webinário anterior, quando a gente falou do diagnóstico. Lembra do webinário do diagnóstico? Não sei se foi semana passada, 2 semanas atrás, minha memória já está me traindo. Enfim, tanto faz se foi semana passada, 2 semanas atrás. E quando eu propus para vocês que talvez em alguns clientes, principalmente quando você está num cliente novo, vale a pena, em vez de vender um projetão, vender um diagnóstico. Por quê? Porque na hora que você vende um diagnóstico com um entregável, relatório, blá, blá, quem não assistiu depois vai estar lá no YouTube o webinário, demora um pouquinho, mas ele vai subir. Na hora que você está fazendo o diagnóstico, fica muito mais fácil de você tirar essa conclusão. Por quê? Porque você está tendo um momento exclusivo para falar o seguinte: olha, meu querido amado cliente, você me contratou para eu te diagnosticar. Então eu posso perguntar o que eu quiser, eu posso fazer do jeito que eu quiser, entre aspas, para poder te trazer um panorama desse diagnóstico. Então, às vezes, quando você faz um diagnóstico bem feito, ou vende como um projeto, ou à parte, ou vendendo como parte do projeto, mas investir um esforço grande no diagnóstico faz você ganhar muito tempo na frente, inclusive para ter esse tipo de decisão. Eu vou usar a B linha ou a B 2 linhas? Né? E assim por diante. E aí volta na frase do Abraham Lincoln, que eu já falei e vou repetir sempre porque eu adoro ela, né? Se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu afiaria meu machado por 45 minutos. Quanto mais você investir no teu diagnóstico, mais passos adiante você vai conseguir dar para entregar o que é valor para o teu cliente. Vai lá, Cláudia. No caso, não tem a possibilidade de fazer um diagnóstico. De repente, o trabalho, a natureza do seu trabalho não permite, né, que você faça um diagnóstico. Então, aí você vai ter que elaborar muito bem a sua reunião de prospecção, a sua reunião de levantamento, de mapeamento, seja o nome que você queira dar, né? Então, é realmente fazer perguntas muito inteligentes. O que eu preciso saber para montar uma metodologia para essa empresa, né? Ou adaptar a metodologia, adaptar, né? Aí você faz a pergunta inversa. Então, que informações que eu preciso saber? Então, o que eu preciso perguntar, né? Então, é muito nessa contramão que a gente vai fazer. Bacana. Mais alguma dor que alguém quer trazer aqui para a gente continuar esquentando a nossa conversa? Senão eu vou entrar no que a gente preparou de conteúdo, que eu acho que tem tudo a ver com esses 2 pontos trazidos pelo Alfredo e pelo Fernando. Tem algum ponto que alguém quer colocar? Vai lá, Léo. Eu gostaria, Flávio, nessa linha que o Alfredo e o Fernando trouxe, você fez um trabalho de diagnóstico. Percebeu que o cliente
tem um problema, um desafio, e ele está muito preso àquilo. Vou dar um exemplo. Ele acha que o problema está na área comercial. E você faz um diagnóstico e percebe que tem uma fase antes que deveria ser trabalhada, mas ele está resiliente ali naquele problema. Como consultor, você acha que tem que argumentar, trazer ele para o que você acha ideal, ou pode iniciar um trabalho atendendo às expectativas do cliente para depois compor um argumento, mostrar as metodologias, os processos para ele? Qual a sugestão de vocês? Haroldo, a pergunta ela é muito boa e não tem resposta absoluta para ela não, viu, Haroldo? Na verdade é o seguinte, né? Eu vou pegar o teu exemplo, né? O cliente acha que o problema dele está na área comercial, eu vou fazer um diagnóstico, começo a conversar com ele e percebo que, na verdade, o problema dele está em finanças ou em processos, enfim, tanto faz. Qualquer outra área que não seja disciplina comercial. Se você vender um diagnóstico para ele, em que você vai entregar um relatório de diagnóstico da empresa, claro que essa é uma baita hora de você mostrar a oportunidade. Olha, de fato, eu identifiquei um problema aqui no comercial, mas na minha percepção, o problema é muito maior aqui na área de processos. E se a gente não resolver esse aqui vai ser quase que inócuo trabalhar. Aí você pode, obviamente, tentar argumentar com o cliente, com fatos e dados, né? Não é baseado no acho que, mas é com demonstrações que considerem isso, demonstrem isso para o cliente, que você sugere dele começar pelos processos. Se mesmo assim o cliente falar, não, eu entendo o que você está falando, mas comercial é minha dor, eu quero trabalhar ela, aí vem duas coisas, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o primeiro ditado, né? E o segundo ditado, o cliente está te contratando. Você pode dizer, olha, eu acho que esse não é o melhor caminho, mas se você quiser, vamos começar por aqui. Apesar de que eu começaria por aqui para ir para lá. Mas se ele quer ir por esse caminho, segue o caminho que o cliente quer, né? Apesar de que, normalmente, quando ele busca um consultor, ele tende a estar aberto a ouvir sugestões e recomendações do consultor, porque se ele fosse autossuficiente, ele não estaria, se ele se achasse, fosse não, se ele se achasse dentro do seu autossuficiente, ele provavelmente não estaria procurando um consultor. Ele fala, não, eu resolvo tudo sozinho na minha própria casa. Então, a chance de você recomendar, vamos para processo comigo por causa disso, se você trouxer bons fatos e argumentos, é grande dele topar. Não topou? Segue pelo caminho dele. Na verdade, né, realmente alguns acabam sendo bem difíceis aí nesse processo, porque às vezes eles podem questionar, eles estão tão, né, convictos de que né, o problema que ele precisa resolver é aquele, que às vezes ele, não sei, se a gente realmente não argumenta de uma forma muito lógica, muito racional, assim, o que esse consultor acha que é? Ele acabou de cair na minha empresa aqui, ele quer saber mais do que eu. Quer sentar na janelinha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente falar, na hora da gente sugerir, na hora da gente argumentar, porque realmente, assim, a gente pode ter muita vivência de outras empresas, a gente pode fazer 1000 paralelos, mas o negócio é novo para a gente, de fato. Né? E aí, pegando esse gancho da Cláudia, né? Eu tenho esse costume de, sempre que eu vou falar alguma coisa relacionada a um cliente que eu estou começando a conhecer agora, eu falo, olha, por favor, se eu falar bobagem, me corrija, a minha leitura é tal, minha percepção é tal, me parece que é isso por causa disso, daquilo, mas, por favor, me corrija se você não concordar, se eu estou tendo uma leitura ainda superficial, não suficientemente profunda. Eu tive agora eu tive uma reunião com um cliente nosso, em que eu estava defendendo junto ao diretor da empresa que eu achava que o gerente comercial deveria ter conta sobre sua responsabilidade, para ele não perder o contato com a ponta. E ele falou, mas na característica do meu negócio, eu falei, quando fui diretor comercial, eu tinha as contas sob minha responsabilidade, justamente para eu não perder o contato com a ponta. E eu estava justamente trazendo os fatos e argumentos para explicar para ele por causa da minha opinião. Ele falou, mas na característica do meu negócio, eles vendem mármores e granitos. Ele falou, a gente já fez isso no passado, e o gerente, o que ele fazia? Ele guardava os melhores lotes de mármores e granitos para ele e não liberava para os vendedores, porque ele queria atender a conta dele. Então, você percebe que aí tem uma peculiaridade de um negócio como mármore e granito. Por mais que você vai vender um granito, um mármore Espírito Santo, cara, uma pedra de Espírito Santo é diferente da outra. Um lote é diferente do outro. Por quê? Porque é mineral. É diferente de eu vender um serviço de TI. É diferente de eu vender um relógio, um computador, um celular ou qualquer outra coisa, que todos são iguais. Né? Enfim, mais alguma dor, gente? Eu posso entrar no que a gente preparou em termos de conteúdo, que eu acho que ainda vai trazer subsídios para tentar responder essas dores. Vamos lá? Então, olha só. Quando a gente fala em criar metodologias, eu costumo dizer que a gente deveria sempre pensar em duas etapas.
O primeiro bloco, que eu chamo que é o bloco da análise, onde eu vou analisar a situação, para depois eu vir para a segunda etapa do processo, que é o processo da formulação. O bloco análise, por sua vez, é dividido em várias etapas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na hora de você criar a sua metodologia, e, de novo, essa criação de metodologia, como eu comentei com a colocação do Alfredo, às vezes, é adaptar uma metodologia já existente para ficar mais redondinha, adequada, moderna ou alinhada no estado do cliente. Primeiro passo, ou pode ser uma metodologia completamente nova. Eu resolvi montar uma metodologia completamente nova. Primeiro passo é você definir qual o problema que você quer resolver do cliente. Você tem que ter muito claro o problema que você quer resolver para aquele teu cliente. Porque não existe nenhuma metodologia que resolve todos os problemas. Então, as metodologias, elas são normalmente coisas que trabalham especificamente um problema do cliente. Às vezes, você acaba usando 3, 4 metodologias que elas juntas resolvem um problemão do cliente, né? Quando eu vou trabalhar estratégia de marketing, vendas, governança ou planejamento estratégico, eu lanço mão de 5, 6, 7, 8, 10, X metodologias que todas juntas formam, eu costumo dizer, pecinhas de quebra-cabeça que, sabe quando você abre aquela caixa de quebra-cabeça, 1000 peças, você espalha na mesa e fala, meu Deus do céu, nada liga com nada, e devagarzinho você vai conectando as peças e de repente, magicamente, aparece a foto que está lá na capa da caixa? É mais ou menos a mesma lógica. Então, primeiro, define claramente que problema você quer resolver. Depois que você tem claro, definido quais são os problemas que você quer resolver, o segundo passo, que é um passo que normalmente a maioria das pessoas ignoram, é quais são os atores que estão envolvidos nesse problema e na resolução desse problema. Você mapear quem são os atores envolvidos é fundamental. Ou seja, quais são as áreas da empresa? Quem são os stakeholders internos ou externos? Os atores são só áreas e equipes da empresa ou tem atores externos que estão envolvidos nesse processo? Então, você definiu claro qual que é o problema que você vai resolver e você vai, a partir daí, mapear também quais são os atores que você vai ter envolvidos nesse processo, nessa metodologia que você vai criar. Terceiro passo desse bloco análise é você listar quais são as informações que tem disponíveis para que você possa utilizar ao longo da implantação dessa metodologia. E essas informações podem ser internas, como podem ser externas. Então, por exemplo, se eu quero criar uma metodologia para segmentação de mercado, vou dar um exemplo prático para todo mundo entender o que eu quero dizer. Uma metodologia para segmentação de mercado. Eu posso utilizar informações internas da empresa, de histórico para quem esses clientes, para quem essa empresa já vende, que tipo de cliente ele vende, assim por diante, como eu posso buscar informações externas. Eu posso falar o seguinte, será que eu não consigo pegar, por exemplo, a distribuição do PIB do Brasil? Eu tenho um cliente, por exemplo, que outro dia eu estava discutindo isso com ele, esse cliente vende peças de motos, peças e acessórios de motos. São o maior distribuidor de peças e acessórios de motos do Brasil e da América Latina, de peças e acessórios de motos do mercado paralelo, vamos dizer assim, ou seja, não são as peças originais de fábrica da Honda, da Yamaha, da Suzuki e assim por diante. Né? E aí eu estava discutindo com eles têm atuação no mercado nacional, e eu pedi para eles me trazerem uma curva ABC de vendas por estado e depois desdobrada por cidade do Brasil. E aí eu cheguei, quando eles me mostraram a curva ABC de vendas, eu notei que o estado de São Paulo era sim o estado que eles mais vendiam. Só que eu falei, gente, para mim não faz muito sentido. O estado de São Paulo representa 1/3 do PIB do Brasil. Não faz sentido a gente não ter 1/3 das nossas vendas para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo representava, na época, que era o estado com maior participação no mercado deles, 15%. Assim, sem fazer uma conta muito inteligente, eu diria que vocês têm que dobrar a participação de vocês no estado de São Paulo. Porque se o estado de São Paulo representa 1/3 do PIB do Brasil, para venda de peças de motos também tem que ser. Porque eu ouso dizer, nunca fui atrás, e aí eles foram atrás quando eu pedi, e o emplacamento de motos? Quantas motos rodam em cada estado do Brasil por emplacamento? Vocês podem buscar isso no Detran. Então, você repara que eu estou dando exemplo de informações externas para a gente construir metodologias. Então, você definiu um problema que você quer resolver, você definiu mapeou os atores envolvidos, mapeou quais são as informações disponíveis que podem ser internas ou externas. O quarto ponto desse bloco é você listar quais são os pontos críticos que podem surgir para você criar e implantar essas metodologias. Tá? Então, definiu quais são os pontos críticos. Quinto ponto desse bloco análise que você tem que mapear, quem são as pessoas-chave? Reparem que agora há pouco eu falei em atores envolvidos, mas agora eu tenho que listar daqueles atores todos, quem são as pessoas-chave nesse processo?
quando eu for implantar essa metodologia nesse meu cliente. Por quê? Porque às vezes você tem algumas coisas que você vai desenvolver numa empresa que tem uma ou duas ou três figuras que, se elas começarem a remar contra, cai por terra todo o teu projeto. Cai por terra tudo que você está fazendo. E eu estou vendo o Alfredo fazer assim com a cabeça, então eu imagino que o Alfredo já apanhou com isso na vida, como eu já apanhei muitas vezes. Então, presidente que saiu da empresa e é o que tinha aprovado o projeto. Pois é. Então, olha só isso. Você ficou com a brocha na mão, né? Porque o presidente saiu da empresa, tinha aprovado o projeto, entrou um substituto, que pode ser alguém de dentro ou de fora, que de repente torceu o nariz. Aconteceu com a Cláudia igualzinho comigo, com ela. Nós fizemos um projeto num cliente, cujo contratante era o presidente, que era o sponsor do nosso projeto, foi um projeto de 1 ano, um projeto de treinamento dos gerentes da empresa, um programa enorme com gamificação, com um prêmio no final do ano, não sei o que lá, um programa maravilhoso, todo mundo amou. A gente fazia, depois de todo o treinamento, a gente fazia uma pesquisa NPS, o NPS dava 95%, 98%, era um negócio espetacular. O presidente saiu, a gente estava negociando a segunda fase do projeto, que ia ser mais 1 ano, o presidente que entrou simplesmente não acreditava em treinamento. Acabou, morreu o projeto. Morreu o projeto, porque o presidente, que era o sponsor, foi embora. Então, já vivi isso milhares de vezes. Então, saber quem são as pessoas-chave é fundamental nessa história. A sexta informação fundamental nesse bloco análise é você priorizar quais são os problemas que você tem que resolver. De novo, como eu falei, não tem nenhuma metodologia que eu conheça no mundo que resolve todos os problemas de uma empresa. Trata tudo de uma vez só. Então, prioriza. Porque se você não priorizar, você corre o risco de começar a tratar um problema que é uma dor muito pequena e aquela dor grande, sabe aquela história que passa o ratinho e você segura o ratinho e o elefante vai passando? A manada vai passando? É que nem a analogia que eu faço, né? Chega o cara no hospital com um tiro no pé e uma facada no abdômen. Cara, você vai tratar o quê primeiro? Se você tratar o tiro do pé, o cara vai morrer de hemorragia no abdômen, cara. Putz, estanca a hemorragia do abdômen. Se o cara perdeu o pé porque não deu tempo de salvar o pé do cara, ele está vivo pelo menos, né? Então, de novo, essa priorização dos problemas serem resolvidos, né, e desdobrados esses problemas é fundamental. De novo, a gente está no bloco análise, a gente não está construindo a metodologia ainda, a gente está fazendo o cenário, né? O bloco análise é para traçar o cenário. Então, que problema que eu vou resolver? Atores, informações disponíveis, pontos críticos, pessoas-chave e priorização dos problemas que vão ser resolvidos. Os últimos 2 passos desse bloco análise, desse mapeamento que eu estou falando, é você ter muito claro quais são os benefícios que você quer atingir com essa metodologia, que benefícios você quer entregar para o teu cliente a partir dessa metodologia, e o último ponto desse bloco análise são os resultados que você espera atingir. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês nessa primeira parte, que eu chamei de bloco análise, é você fazer um mapeamento da situação. E esses são os 8 pontos que você tem que mapear. Vai lá, Cláudia. De fato, a gente tem que deixar isso bem claro para a gente, porque é a partir disso também que a gente vai precificar a nossa hora. Né? Então, quanto tempo que a gente vai disponibilizar para cada uma das etapas, isso tudo tem que contar. Né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E, como o Flávio falou, a gente tem que realmente começar a cuidar pela fratura exposta. Né? Porque é onde ele vai perceber o maior valor, né? E quando eu desenho as metodologias, eu costumo deixar muito claro, né, essas três partes, né? O problema que vai ser resolvido, né, os benefícios e qual é o entregável. Por mais que esse entregável, ele sozinho, ele não dê conta do recado todo. É importante o cliente perceber que a gente está entregando. A gente tem que fragmentar o nosso processo. Porque senão, se a gente deixar para mostrar para ele no final do projeto, não sei, pode gerar uma insegurança dentro da gente aí durante todo o percurso, porque a gente não vai estar validando com ele se está correto ou se não está correto, mas assim, a gente vai dar entregas pontuais para ele. Eu sempre desenho com essa clareza, porque aí, ao mesmo passo, às vezes a gente faz um projeto, vamos dividir em 6 vezes. Tá, ele está pagando, mas ele não está vendo nada ainda, ele só está me vendo circulando, pedindo as informações, mas de concreto ele não está, né, não mostrou nada ainda. Então, eu faço questão de desenhar sempre um entregável a cada período, para ele sentir que está valendo a pena, né, o dinheiro que ele está investindo. Alguma coisa eu estou fazendo ali dentro. Não, isso é fundamental, principalmente quando você está falando de projetos que têm uma duração um pouco mais longa. Quando o projeto é um tiro curto, você vai fazer um projeto de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, tranquilo. Você não ter, eventualmente, entregáveis intermediários. Mas quando você vai fazer um projeto de um tiro um pouco mais longo,
2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, não sei o que lá, se você não particionar os seus entregáveis, de fato, você corre o risco de estar... Pô, você está fazendo um trabalho espetacular que vai gerar um valor fenomenal lá no final, mas o cliente não vê valor no meio do caminho, ele te cancela. Né? É o que eu costumo dizer, né? Quando infelizmente, nesses últimos 18 meses, eu tenho lidado com muitos clientes em crise, muitos clientes, né? A gente desenvolveu uma metodologia de gestão de crise, quando estourou o Covid, eu falei, meu Deus, eu tenho um cliente que eu preciso ensinar ele a fazer gestão de crise. O que eu faço? Eu peguei exatamente esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês, e criei uma metodologia de gestão de crise. Como que a gente vai fazer gestão de crise? E eu segui exatamente esses passos que eu mostrei para vocês agora. O problema que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver, eu preciso ajudar o cliente a fazer gestão da crise. Quem são os atores envolvidos? São os clientes, são os fornecedores, são os funcionários. Quem mais são os atores envolvidos que eu preciso envolver nessa gestão de crises? Quais são as informações disponíveis, internas e externas? Quais são os pontos críticos? Para você superar uma crise, você tem que ter caixa, tem que ter fôlego. A analogia que eu faço de gestão de crise é essa, né? Você tem que atravessar o deserto e chegar no oásis. Tanto faz se o cara morrer no começo do deserto, a 50 metros do oásis, se ele morreu de sede a 50 metros, ele morreu igual. O importante é chegar vivo no oásis. Mas chegou desnutrido, perdeu o óculos, quebrou o braço, a perna está enfaixada, perdeu 3 unhas, mas chegou vivo respirando, chegou vivo. Né? Então, quais são os pontos críticos da história? Quem são as pessoas chaves para eu poder fazer a gestão de crise dos nossos clientes? Quais são os problemas que eu vou priorizar quando eu falo em gestão de crise? E no caso da gestão de crise, qual que foi? Proteger caixa, proteger os stakeholders. Né? Quando eu falo proteção de caixa e proteção de stakeholders, o que é basicamente? É proteger os stakeholders internos, os nossos colaboradores, as pessoas da empresa, seus familiares, proteger a minha cadeia de suprimento, porque eu vou precisar ter ela muito bem estruturada para quando sair da crise para poder acelerar, e proteger, obviamente, os clientes. Eu preciso garantir clientes, porque não adianta sair da crise sem cliente. Então, proteção de stakeholders e proteção de chave. Esses eram os problemas chaves. Todos os outros se tornaram irrelevantes. Então, vocês percebam que nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu segui exatamente os passos que eu mostrei para vocês. Quais são os benefícios que eu ia atingir com a minha metodologia de gestão de crises? A minha metodologia de gestão de crises ia gerar um benefício fantástico do cliente conseguir sobreviver à crise. Ninguém imaginava que ela ia durar 18 meses, ou quase 18 meses, como a gente está vivendo. A gente imaginava que ia durar 2, 3, 6 meses, olhe lá. Né? Eu estava comentando com a Cláudia esse final de semana que quando começou a pandemia, eu entrei no Mercado Livre e resolvi comprar máscaras descartáveis. Eu até perguntei, Cláudia, será que a gente compra mesmo máscara descartável? Porque ainda não tinha caído na minha ficha lá em março de 2020 que, de fato, a gente ia começar a viver de máscara, quando estivesse fora do ambiente familiar, vamos dizer assim, naquele ambiente confinado. Né? Então, ninguém imaginava que ia durar tanto. E se você reparar, o 8º passo, que são os resultados esperados, de novo, a metodologia de gestão de crise que eu criei para os meus clientes, qual que é o resultado esperado? Fazer o cliente é ótimo, o cliente ter uma estratégia vencedora para superar a crise. Então, vocês reparem que esse exemplo que eu trouxe para vocês da metodologia de gestão de crise, ele passou exatamente por esse mapeamento dos outros passos. Pode parecer, mas esse cara está sendo super burocrático nessa metodologia que ele está apresentando aqui de construção de metodologias, mas eu garanto para vocês que se eu não tivesse feito esses 8 passos quando eu construí a metodologia de gestão de crises, eu talvez não tivesse criado uma metodologia que tivesse dado tão certo nos meus clientes. Ok? Então, fizemos o primeiro bloco. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, pode seguir. Fizemos o primeiro bloco, o bloco da análise, criamos um mapa, desenhamos o cenário. Agora vamos para a segunda etapa, que é a formulação da metodologia propriamente dito. Obviamente, você vai ter que recuperar esse mapa, esse mapeamento que você fez nesses 8 passos, e obviamente, a partir daí, você vai, à luz de tudo isso que você listou, o primeiro passo da formulação é desenhar a solução em detalhes. Né? Eu vou continuar com o exemplo da metodologia de gestão de crise, que foi exatamente isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma ferramenta de mapeamento de stakeholders. Então, vou criar uma lógica de como que eu vou ensinar o meu cliente a mapear quais são os principais stakeholders e quais são os pontos mais relevantes desse stakeholder. Depois que você desenhou, isso é um pedaço da solução de gestão de crise, a outra, como que eu protejo o caixa? Quais são as estratégias? Que vou pôr uma ferramenta aqui de metodologia de proteção de caixa. Como que eu protejo o caixa? A gente protege caixa de 2 formas. Você posterga pagamentos e reduz custo.
Né? Como que você reduz custo? Renegocia com o teu fornecedor, valores, renegocia com as tuas equipes, eventualmente, quanto que você vai pagar para eles, e você também negocia com o teu fornecedor como que você pode alongar aquele pagamento para você proteger caixa. E, por outro lado, você tenta o quê? Antecipar a receita. Tenta ir para o mercado, tenta ir para o banco buscar dinheiro quanto que você puder, bota dinheiro no caixa, senta nesse dinheiro e tenta ir para o mercado tentar antecipar vendas assim por diante. Então, nós criamos uma ferramenta que me permitisse fazer esse olhar de como que eu conseguia fazer essa gestão de recebimentos e pagamentos. Porque quando a gente fala em crise, o mantra da crise é o caixa é rei. O caixa é rei. Sem caixa, a empresa pode dar prejuízo, mas ela tem que ter caixa. Não adianta ela dar lucro na DRE e não ter caixa, ela quebra do mesmo jeito. Então, o caixa é rei. Então, desenhar a solução ela é fundamental. Depois que você desenha a solução, o segundo passo que você tem que dar na hora de você construir, fazer a formulação da tua metodologia, é você definir claramente quais são os caminhos que você vai percorrer. E eu vou continuar no exemplo da gestão de crises, da metodologia que eu peguei como exemplo aqui, como espinha dorsal do exemplo do que eu estou apresentando para vocês aqui. Que caminhos que eu ia percorrer? Eu começo por onde? Eu começo pelo caixa ou começo pelos stakeholders? Ah, não. Eu vou começar pelos stakeholders. Então, eu começo dizendo o que a gente quer, depois a gente mapeia os stakeholders, depois a gente fala de como que a gente protege caixa e depois a gente cria plano de ação para executar tudo isso. Então você percebe que eu defini caminhos a serem percorridos. Quais eram os caminhos a serem percorridos nessa metodologia de gestão de crise? E a partir daí vem a terceira e última parte da formulação da metodologia, que é você desenhar a ferramenta aplicada. Que ferramenta aplicada que eu vou usar? Eu vou usar um formulário no Word, eu vou criar um Canvas num PowerPoint, eu vou criar uma planilha de Excel que vai me ajudar a construir cada uma das coisas. Existem N formas de você trabalhar e desenhar ferramentas. E aí eu acho que esse é um outro segredo super importante para nós que somos consultores. Os clientes adoram quando você vem com uma ferramenta. Eles adoram quando você vem com um Canvas, uma planilha, um formulário e assim por diante. Eles falam, nossa, coisa estrutural. Eles sentem que você começa a materializar aquilo que a Cláudia falou agora há pouco. A ferramenta aplicada é poderosíssima para nós consultores para materializarmos o que a gente está desenvolvendo. Porque senão você fica só no blá, 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 só no teórico, não sei o que lá, e o cliente não consegue enxergar. Uhum. Principalmente aqueles que são mais visuais. Eu sou bastante visual, então para mim faz total diferença desenhar. Exatamente. Olha só, eu nem estava, quando eu planejei o que eu ia conversar com vocês aqui, eu nem estava pensando em usar a gestão de crise como linha mestra, né? Linha mestra da nossa conversa. Mas já que eu usei, eu vou até aproveitar e vou mostrar para vocês uma ferramenta aplicada. Olha, se você quer ver, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, eu vou mostrar para vocês a ferramenta aplicada que eu usei para fazer a gestão de crise. E vocês vão reparar que eu tenho exatamente esse passo a passo que eu mostrei, esses passos todos que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Bacana. Então, olha só, essa é a ferramenta, é uma planilha de Excel. A ferramenta inteira de gestão de crise foi calcada numa planilha de Excel. Então, olha só que interessante que eu construí aqui. Aqui eu tenho aqui, ó, primeira aba, orientação. Estruturar o comitê. Então, primeira coisa, meu cliente, vamos criar um comitê de crise. Então, define os integrantes do comitê, define como vai ser o processo decisório, avalia quais são os cenários, mensura os resultados, cria plano de comunicação. Diretrizes. Garantir a liquidez seja suficiente para resistir à tempestade, proteger funcionários, estabilizar a cadeia de suprimentos, ficar perto dos seus clientes, praticar o plano, demonstrar propósito. Esse é o beabá. Aí, o primeiro passo, olha só aquilo que eu falei lá no nosso outro webinário. Diagnóstico. Eu comecei a metodologia de gestão de crise falando, vamos diagnosticar? Então, vamos lá. Data de criação, última atualização, número de atualização, qual é o nome do cliente, situação atual. Situação futura próxima, situação futura de médio prazo, situação futura desejada. Fiz lá um diagnóstico junto com o meu cliente, que eu estava aplicando essa metodologia, como que eu colocava isso em prática. Segundo passo, lembra que eu falei proteção dos stakeholders? E aí eu quebrei. Stakeholders internos, stakeholders de fornecimento, clientes, stakeholders laterais. E sugeri alguns stakeholders aqui, são só sugestões, que podem ser, em alguns clientes eu coloquei coisa, tirei coisa, assim por diante.
Então, internos, colaboradores e terceiros, e fornecedores de serviços, de mercadoria, carga de distribuição, bancos, outros, intermediários e clientes finais em termos de clientes, e laterais, concorrentes, sociedades, autoridades. E aí eu comecei, de novo, metodologia. O que a gente tem, o que esses stakeholders precisam fazer? Quais são os medos desse stakeholder? E reparem que aqui a gente tinha que praticar empatia. Eu me colocar no papel do colaborador. O que o colaborador tem que fazer durante a crise? Quais são os medos? O que eles esperam? Quais os impactos, ou seja, quais os problemas que a gente pode ter com esse stakeholder? E aí, para cada um dos stakeholders que a gente resolveu mapear, a gente leu o que esse stakeholder tem que fazer na crise com relação à nossa empresa, qual o medo dele, o que ele espera e quais são os problemas que pode ter. Depois disso, eu entrei em papéis e responsabilidades, ou seja, criei o meu comitê de crise. Né? Criei o meu comitê de crise. Quem são as pessoas, o gestor da crise, e quem é o grupo de apoio, quem são as pessoas que vão fazer parte do comitê de crise. Né? E listei aqui quais são os principais temas que tinham que considerar na hora de gestão da crise. Questões relacionadas à sociedade, econômico-financeiro, pessoas, clientes, operações de suprimento e equipe de apoio externo. Aí depois eu vim para a etapa do processo decisório. Vamos fazer reuniões de crise quantas vezes por dia? Ah, vai ser mais de uma vez por dia? Eu tive cliente que implementou reunião de crise de manhã e de tarde. Reunião, 9 horas da manhã, reunião de crise, 18 horas, reunião de crise. A hora que começaram a ficar mais redonda a situação, eles reduziram para uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, até clientes que hoje rodam uma vez por semana e clientes que já não têm mais o comitê de crise. Então, qual a periodicidade da reunião? Horários, grupo de gestão de crise, quais são os canais de comunicação que nós vamos adotar? Quem vai ser o porta-voz desse canal? Qual que é o objetivo? Tom da comunicação? Frequência. E para os colaboradores, que canais que a gente vai adotar? Com porta-voz, objetivos, tom e frequência. E para os fornecedores? E para os clientes? Ações de curto prazo. Aí a gente criou aqui quais são as ações que a gente ia fazer de curto prazo para resolver problemas imediatos mapeados anteriormente. O que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, resultado esperado, status. Por fim, penúltima aba, cenários. E aí eu comecei, cenários. E eu falei, vamos traçar 2, 3, 4 cenários no máximo. Então, aí talvez um cenário caótico, um cenário pessimista, um realista e um otimista. Quais são as implicações? E que estratégia eu vou adotar se esse cenário se configurar? Porque na hora que eu já começo a pensar na estratégia adotada se o cenário configurar, na minha reunião de comitê de crise, eu falo, opa, tá parecendo que vai pintar o cenário 4. Vamos voltar no documento e falar, olha, se o cenário 4 acontecer, é isso que tem que fazer. Já bota em prática. E, por fim, as ações que a gente ia tomar no médio prazo. Do mesmo jeito que eu falei em ações de curto prazo, a gente criar uma outra aba pensando o seguinte, pagou o incêndio do curto prazo? Como que a gente cria ações olhando mais para médio prazo? Então, se vocês repararem no final das contas, o que eu mostrei para vocês aqui é uma única planilha de Excel que no frigir dos ovos, dado essa espinha dorsal que eu resolvi usar como exemplo para vocês, gestão de crise, eu passei pelos 8 passos da análise, mais os 3 passos da formulação e desembocou nisso daqui. Eu fui, implantei isso no cliente e foi um sucesso assim tremendo. Tremendo. Eu tenho clientes falando, Flávio, se você não tivesse implantado isso, a gente tinha quebrado na crise. A gente não sabia por onde começar. A gente estava perdido. A gente estava cego. Então, reparem a importância dessa criação de metodologia e o impacto que gera. É óbvio, quando você pega um cliente desses que você conseguiu aportar um valor desse tamanho para ele num momento tão difícil da empresa dele, a chance desse cliente falar, Flávio, não quero mais você aqui, é muito pequena. Você fideliza o cliente. Então, eu acho fantástico. Vai lá, Cláudia. Não, trazendo uma outra metodologia para discutir uma outra questão aqui, mas que os clientes adoram, né? Vamos pensar no recrutamento e seleção que vocês têm aqui dentro, né? Esse desenho aqui, a gente vai passar por cada uma dessas etapas, identificação de necessidade, levantamento do perfil, definição de estratégia, recrutamento, triagem, testes, entrevistas, definição dos candidatos, contratação do funcionário, gestão do processo, experiência do candidato. Na verdade, assim, esse documento aqui, a gente discute, 8 horas às vezes mais até, dependendo do tamanho da empresa. Já passei 16 horas discutindo esse canvas aqui, né? Mas isso dá um norte para a pessoa ver do que se compõe, né, esse subsistema, no que eu tenho que pensar. Se a gente fica muito, recrutamento e seleção, a gente vai pegando algumas coisas meio aleatórias, mas a gente não segue toda a jornada. E a jornada faz muito sentido depois que você
tem ela definida, né? Então, aqui é só um outro exemplo que eu trouxe. Depois eu abro, né, um por um aqui, para a gente discutir os pontos, né? Mas deixa eu parar de... E olha só que interessante, eu vou compartilhar de novo na tela que eu vou mostrar onde que eu organizo a nossa conversa com vocês aqui. Eu organizo a nossa conversa com vocês aqui exatamente nisso aqui, nesse mapa mental que eu estou mostrando aqui para vocês. É isso que eu desenho, toda vez que eu vou conversar, fazer um webinário, eu desenho no mapa mental. Então, reparem que os pontos todos que eu mostrei para vocês estão aqui. Se vocês repararem, tanto na metodologia que a Cláudia mostrou, como na que eu mostrei, ela passou por isso, eu também. Problema a ser resolvido. Tem um bom processo de recrutamento de seleção. Atores envolvidos. Quem são os atores? Quais são as informações disponíveis? Quais são os pontos críticos? Pessoas-chave, priorização, benefícios, resultados esperados. Ela fez o bloco análise, que desembocou o quê? Naquele canvas. Desenhou a solução, caminhos a serem percorridos e desenvolveu a ferramenta. Então, se vocês repararem, esse passo a passo que a gente apresentou para vocês aqui, que está ilustrado aqui nesse mapa mental, que eu mostrei agora para vocês, gente, para mim, assim, é uma fórmula assim que ela vale ouro para um consultor. Vale ouro para um consultor. Não estou querendo aqui me valorizar. Vocês sabem que Cláudia e eu fazemos isso no Clube da Consultoria por acreditar nesse modelo, por acreditar que a segunda ou a terceira carreira das pessoas pode passar por consultoria e que a gente pode ajudar muitas pessoas. A gente entrega o que a gente tem de conhecimento, de conteúdo, com o maior prazer. A gente não tem nenhum problema com isso. Mas eu diria que isso que eu mostrei para vocês agora tem um valor assim brutal para qualquer pessoa que quer ser consultor. Basta entender e se apropriar disso daí, tá, gente? Realmente é uma chave do sucesso super importante que com o maior prazer a gente compartilha com vocês e uma satisfação danada. E assim, de fato, a metodologia, o método, né, como o Fernando falou, que as coisas se misturam aí no meio, nada mais é do que o seu racional no papel, formalizado, né? É o seu repertório formalizado e estruturado, né? Com certeza vocês têm aí experiência, vivência, exemplos, é só desenvolver, sentar para desenvolver. Tenho certeza que vocês conseguem colocar, né, muitos métodos aí de pé. E aí, pegando o início da nossa conversa com a colocação, logo a primeira colocação do Alfredo, de novo, você pode pegar uma ferramenta consagrada, de um autor consagrado, eu vou voltar a falar da SWOT, que é de 1970, dos anos 70, SWOT, e colocar numa ferramenta de metodologia diferente. Eu hoje rodo SWOT, eu até hoje uso SWOT no meu cliente, só que o modelo de SWOT que eu rodo é completamente diferente de outros modelos que já existiram. Porque em cima da SWOT eu fiz uma releitura dela e criei uma nova metodologia, baseado no que eu quero atingir, porque eu quero atingir, blá, 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 todo esse espaço que eu mostrei para vocês. Eu fui lá e criei uma ferramenta, continuo usando a boa e velha SWOT, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Só que de uma forma completamente diferente. O que traz uma roupagem para o cliente, de novo, o cliente vê muito valor nisso. Tanto é que a maioria das ferramentas que eu utilizo nos meus clientes são ferramentas proprietárias. Significa que eu tirei elas do zero? Muitas vezes não. Muitas vezes eu peguei uma coisa consagrada como a SWOT e reestruturei, redesenhei à luz desse passo a passo que eu mostrei para vocês. A gente só se inspira, né? A gente vê, tem o Business Model Canvas, né? Que acabou se popularizando aí nos negócios. Mas tem uma pessoa que montou um Canvas Business Model You, né? Para pensar em você, não só em negócio, né? Então a gente se inspira, a gente transforma, e eu acho que é aí que está, aí é onde a gente imprime também a nossa criatividade, né? A nossa inovação e por aí vai. Oi, Ana, pois não, levantou a mão. Oi, Ani. Só compartilhando que a gente... Hoje eu não sou consultora, hoje eu trabalho em uma empresa, né? Mas corroboro de tudo que vocês trouxeram e a gente usou o Business Canvas, mas o Canvas a gente transformou em Canvas de carreira, um Canvas de pessoa, para um processo seletivo interno. Então, a gente pediu para que os candidatos se apresentassem com a estrutura do Canvas. Então, a gente traduziu aí para o formato pessoal. E o pitch de 5 minutos era baseado no Canvas. Então, só compartilhando, Cláudio, o que você falou, né, para a pessoa, a gente adequou a ferramenta para processo seletivo e para usar como forma de método de apresentação, para ter um storytelling mais estruturado
e para que a pessoa se organizasse, fizesse aí um resgate de toda a trajetória e conseguisse trazer para a gente em 5 minutos. Ai, que Fantástico, legal. muito legal, muito fantástico. Foi Ele é incrível. compartilhável? Ah, então, eu não... Deixa eu ver aqui. Pera, continua aí que eu vou tentar achar um em branco, tá? Porque eu não posso pegar de ninguém preenchido, tudo bem? Depois você me manda, Ana. Te mando. A gente pegou um canvas e a única coisa que a gente mudou é que a gente usou um que tinha um coração no propósito, né? Tipo RH, gosta dessas coisas, tal, né? Eu posso falar, eu sou de RH, então. Mas brincadeiras à parte. Legal. No propósito, a gente deixou um coração, então, o que te move? E a gente teve feedbacks super bacana. Legal. E que foi assim, para processo interno. Então, a gente não fez para candidato externo. Por quê? Porque tem todo um cenário por trás. Então, conectava com todo o momento, com toda a estratégia, com tudo que estava acontecendo dentro da companhia. E aí, a gente contou também toda uma história do porquê que a gente estava usando esse tipo de ferramenta dentro da estrutura do processo seletivo. Porque a ideia era que o processo seletivo, além de ser um processo seletivo, fosse um processo de desenvolvimento para quem não fosse aprovado. Tanto para quem foi aprovado, quanto para quem não foi. Então, ali a pessoa conseguia se identificar e ver o que ela podia trabalhar, mesmo se ela não fosse aprovada. Exato, não fui aprovado, a partir daí tem que sair um PDI, né? Tem que sair um PDI dizendo, bom, por que eu não consegui aquela vaga que eu tanto queria, eventualmente? Como que eu vou me desenvolver para quando surgir a próxima oportunidade eu poder, aí sim, ter sucesso, né? E na verdade isso é tão legal, né, Ana? Porque, assim, os processos seletivos, não necessariamente os internos, né, mas os externos, os candidatos, eles se doam tanto e eles recebem tão pouco de volta, né? Então, essa é uma maneira de você dar alguma coisa de volta, por você ter se dedicado, ter participado do processo, tá aqui, sei lá, sua ferramenta, sei lá, sua análise, seu PDI. Legal. Bem bacana. Legal. E aí, pessoal, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Acho que a gente falou bastante, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acharam de tudo que a gente falou? Comentários, críticas, dúvidas, enfim, experiências. Já estão cheios de ideias, né, para colocar no papel. Não tenho dúvidas. Tem uma parte desse trabalho que ela é muito prazerosa, né? Essa parte que você falou, né, Cláudia, de criatividade, de bolar, né, um jeito novo de fazer, um jeito adaptado para aquela empresa. Isso é muito legal, é muito, muito gostoso de fazer. Sim. O difícil, eu acredito que nos passos, né, que vocês apresentaram, é ter essas informações sem aquele diagnóstico que o Flávio falou, né? Acho que mais uma vez fica reforçada a ideia de que o diagnóstico é fundamental e nem sempre é possível ter um diagnóstico tão profundo, né, a ponto de ter essas informações todas para construir, para definir o método que vai ser usado. Então, é um trade-off aqui, né? A gente também não pode fazer um aprofundamento sem ter uma proposta colocada, um método colocado como alvo ali para o caso. Eu acho que aí vai também, vai fazer parte do nosso aprendizado, né, Fernando? Assim, a nossa capacidade de fazer a leitura do ambiente, né? Quanto mais precisa ela for, eu acho que mais insumos também a gente tem para construir isso daí. E eu acho que isso vai vir com a quilometragem, com a prática mesmo, né? Tem coisas que realmente a gente tem que viver e, enfim, para, sei lá, adquirir mais habilidade lá na frente. Eu ia falar exatamente o que a Cláudia falou. Eu diria para você, Fernando, de novo, não tô querendo dizer nem que eu sou melhor nem pior que ninguém. Talvez eu tenha só um pouco mais de rodagem do que alguns de vocês que estão aqui nessa sala, nesse mundo da consultoria. Eu estou há 15 anos nesse jogo da consultoria independente, né? Então, hoje, vira e mexe quando eu estou num cliente, que eu agora não estou mais fisicamente no cliente, então quando eu estou no cliente, às vezes eu abro meu computador na frente do cliente, projetando na tela a minha pastinha chamada metodologias. A hora que eu abro a minha pastinha chamada metodologias, eu vou mostrar para vocês, eu não tenho problema. Quer ver? Deixa eu achar só aqui o... A Aninha tem a metodologia dela que ela pode... Aqui, ó. Espera aí, Ana, você já mostra. Quer ver? Olha só. Deixa eu abrir aqui minha pastinha chamada metodologias. Eu tenho aqui quebrado por tema.
Então, olha só, aprendizado, datas de reunião, business plan, não sei o que lá. Vamos falar de marketing e vendas, que é uma das áreas que eu trabalho. Quando eu clico em marketing e vendas, eu começo a abrir com outros subtemas de marketing e vendas. E aí eu vou escolhendo o que eu quero trabalhar. Então, às vezes, quando eu estou num cliente, que eu começo a abrir essa minha pastinha chamada metodologia, ela vai abrindo uma árvore que, na verdade, se demonstra ser, no final das contas, uma floresta. Eu já tive cliente que falou, Flávio, quanto é que você quer pelo teu HD? Né? Por quê? Porque eu, ao longo desses meus 15 anos... Tudo que eu criei de metodologia, de ferramenta, eu fui colocando e catalogando em pastinhas, subpastinhas, temas, subtemas, não sei o que lá. Hoje eu encontro ferramenta para tudo que eu preciso. E é raro eu estar num cliente que tem uma ferramenta que alguma vez eu já não mexi com ela, já não desenvolvi. Por quê? Porque eu tenho 15 anos de estrada, eu já apanhei pra caramba, já tive que fazer muita coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque pegando o gancho da Cláudia na resposta do comentário do Fernando, à medida que você vai ganhando estrada, vai ganhando bagagem, vai ficando com a pele mais o couro mais duro, vamos dizer assim, mais cascudo, né? Com essa vivência que a gente tem de picos e vales, altos e baixos, desse mundo maravilhoso da consultoria, você às vezes pega um cliente que você nem consegue fazer um diagnóstico muito profundo, mas você já viveu tantos clientes parecidos com ele, você fala, putz, eu sei que vai ser isso, aquele outro, e você entra no cliente, faz uma proposta falando que vão ser aquelas ferramentas, e na hora que você entra, que você vai aprofundar um pouco o diagnóstico, você acaba corroborando que vai ser aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque eu costumo dizer, meninas, vocês me desculpem o meu francês, né? Mas só mudam as moscas muitas vezes. A frase que eu mais cansei de cliente falar, não, porque o nosso negócio aqui é muito diferente do resto. Eu falei, aham, sei. Muito diferente. Gente, os problemas são os mesmos. Às vezes com uma característica de mercado diferente, uma região diferente, mas os problemas são muito parecidos que os clientes têm. Você só não pode falar isso para ele, tá, gente? Porque cliente gosta de se sentir único. Exclusivo. Mas no fundo, entre nós consultores aqui, gente, os problemas são iguais em todos eles. São iguaizinhos. Só muda a característica do negócio, o tamanho da empresa, o perfil do dono, a cultura da empresa. Isso muda. Mas os problemas são sempre variações do mesmo tema, invariavelmente. Então, você, com o tempo, você vai criando aquela tua caixa de ferramentas que ela se torna uma caixa ultra flexível. E aí entra naquela coisa, né? Quando o consultor começa com aquelas... eu estou com tempo ocioso, e se incomoda com isso. Se ele está ocioso, começa a estudar, começa a desenvolver ferramenta, né? Começa a estruturar coisas. Ele não vai ter mais ociosidade. E sim, Ana, ele é super organizado aqui no digital, mas em casa ele é uma bagunça. Não tem mundo perfeito, né? Não tem. Eu tinha que ter um defeito, né? A casa fica de ponta cabeça, mas aqui o computador dele, ele localiza a coisa em 3 segundos. Nossa, parabéns. É que eu mandei aqui no pessoal para a Clau, né, no privado. Uau, que organizado! Tipo, queria uma aula, ou sei lá, se quiser o meu HD para organizar também, tá valendo, a gente pode negociar. Mas eu aprendi a fazer isso aí apanhando. Eu lembro que depois, eu já tinha alguns anos de consultora, eu falei, nossa, eu precisava daquela metodologia que eu desenvolvi, onde é que está? E eu não achava. Eu fiquei horas revirando minha máquina para encontrar. Aí eu falei, chega, não dá mais, eu vou precisar. Aí eu peguei um fim de semana, eu passei um sábado e um domingo inteiro, sim, lendo, relendo, mexendo, isso vai para cá, e aí eu organizei. E depois que você organiza a primeira vez, você mantém. Aí você cria a sistemática de manter. Hoje vai no automático, tá super, tudo é muito fácil de encontrar no meu computador. Eu encontro o que eu quiser, a hora que eu quiser. E, Aninha, você quer compartilhar? Pode compartilhar, tá habilitado. Bem, eu vou compartilhar se eu conseguir achar o meu arquivo aqui, né, gente? Você falou, eu me mandei depois, Ana. Não, pensei que você tinha... Não, ele está aberto, é que ele quer mostrar todas as telas, né? Então... Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Peraí, um segundo, gente. Vou te dar a dica como que você faz. Eu apanho pra caramba no Zoom também. Não é que sai do Zoom, mas muda de janela e vai para o arquivo que você quer compartilhar e aí volta para o Zoom e clica no verdinho. Ele vai aparecer lá em cima no canto. Boa. Tá vendo? Eu já apanhei muito. Nada como falar com quem entende. Metodologia para operar o Zoom. Eu aprendi a usar muito o Google Meets, mas o Zoom eu confesso que eu apanho. Bom, gente, foi isso aqui. Acho que vocês estão vendo a tela, né? Então, a gente reescreveu exatamente o que tem no Canvas, no Business Canvas, mas a gente colocou como se fosse para a pessoa contar a história dela, né? Então,
quem te ajuda. Teve gente aqui que trouxe família, que trouxe, né, esposa, marido, enfim, companheiro, companheira, que são pessoas importantes e que ajudam não só dentro da organização, mas fora também. E toda aqui a história, mas no fim do dia, como a gente trabalha muito forte com propósito, então o foco era esse coraçãozinho, né? Pelo que você trabalha todos os dias, como você quer ser lembrado, qual legado você quer deixar para a companhia. Então, toda essa trajetória, todos esses espaços, né, para serem pensados, enfim, resgatados aí na memória ao longo da trajetória profissional, mas com muito foco no propósito. Legal. E foi bem legal, enfim, sou suspeita, né? Sensacional, Então, muito legal, parabéns. Foi bacana de ouvir as pessoas contando. Então, teve gente que preencheu e mandou para a gente preenchido, não precisava mandar, porque não era uma tarefa Extra ali de apresentar. Isso mesmo, mas foi bacana de ver e depois ouvir os feedbacks, né? Poxa, foi bacana, que nunca tinha parado para pensar dessa forma, que ferramenta diferente, tudo. E no fundo foi uma ideia que a gente teve ali pensando como que a gente ia inovar no processo seletivo e trazer aí um quê de desenvolvimento, não só de seleção, o que a gente podia entregar de valor para o candidato no final do processo como um todo. E aí foi isso. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico. A Ana está trazendo um exemplo prático daquilo que o Alfredo trouxe no começo da conversa, né? Como que eu fujo das tradicionais. Ela pegou o Canvas tradicional, o Business Model Canvas talvez seja o Canvas mais conhecido hoje em dia no mercado, né? E ela simplesmente, entre aspas, se apropriou da ideia e ajustou ela com a equipe, não sei exatamente quem fez, tanto faz, é irrelevante nesse momento, né? E foi lá e construiu algo completamente novo, inspirado em alguma coisa, né? E aí, de novo, a hora que você chega com um negócio desse, vamos trazer agora para o nosso mundo da consultoria. Imagina você chegar com um negócio desses de um cliente, o cliente cai o queixo. Cai o queixo. E que assim, Flávio, desculpa, Cláudio, por mais que hoje eu não seja uma consultora externa, mas eu tenho um papel consultivo aqui dentro, né? Eu sou RH, eu tenho que entregar para o meu cliente interno. Então, eu tenho um hiring manager ali que é para quem a gente entrega a vaga. E, nesse caso, o nosso cliente interno era o board da companhia, porque era um processo maior, com posições maiores, enfim, e que ia reportar direto para o board. Então, eu tinha que, sim, entregar algo diferente para esse cliente, né? E aí, quando vocês falaram de mais visual e tudo mais, sim, o cliente é super visual, então você tem que fazer uma apresentação, então a gente também, várias planilhas, conforme você foi contando, eu fui traduzindo para a nossa realidade de recrutamento. Aí, quando a Clau trouxe o Canvas, eu falei, nossa, a gente nem combinou, mas está super conectado, né? Bacana. Foi bem bacana. E a visual é super importante. Fantástico, bacana. Legal. Muito Gente, legal, viu? Parabéns. Mais alguém quer contribuir alguma coisa, perguntar, discutir alguma coisa? Vamos lá, Fredo, por favor. Eu só queria contar mais um desses casos, né, de consultoria. Eu fiz um projeto com um cliente onde ele tinha a seguinte característica. O diretor de marketing quer a apresentação em PowerPoint com todas as cores, gelo seco, Ivete Sangalo, tudo junto, né, no mesmo lugar. E a presidência do lado, que eu ia fazer a apresentação em seguida, só aceita em preto e branco. Não aceita nada em cor. Então, um foi de um jeito, a gente quase jogando serpentina na sala, e o outro, assim, sabe aquela quase terno, gravata, smoking, apresentar para o homem só um negócio em preto e branco. Então, é um negócio muito interessante, essa coisa de cultura de empresa, né? Como é que os outros veem as coisas, né? Então, isso foi um belo aprendizado. Aí a gente tem que se adaptar, não tem como, né, Alfredo? Exatamente. Tem como. É isso mesmo. Legal, fantástico. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos chegando no final, já são quase 7 horas, falta 10 segundos, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, eu, de qualquer forma, vou pedir para a Clau, mais uma vez, como a gente faz no final de todo o webinário nosso, compartilhar aqui os nossos
os nossos 4 famosos QR Codes, para quem ainda não conhece. O da esquerda é o site do Clube da Consultoria, quem ainda não entrou no nosso site, é só entrar lá hoje teve post, a gente coloca posts toda semana, tem sempre conteúdo novo, 2, 3 conteúdos por semana. O segundo QR Code da esquerda para a direita é o nosso grupo do Telegram, do Clube da Consultoria. Quem quiser é só escanear e entrar no grupo, e vai ser super bem-vindo para a gente continuar essa troca lá no clube, lá no curso, no Telegram. E os outros dois QR Codes da direita são os 2 cursos que a gente tem disponíveis para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho e receber ferramentas práticas aplicadas. Tem o curso Self-Paced, que você faz no teu ritmo. Normalmente ele leva uns 3 meses para você fazer, para colocar em prática tudo que a gente propõe de exercícios. Tem o curso Mentoria, que é um curso online que a gente faz ao vivo com pequenos grupos, tá? Então, quem quiser, fica à vontade, quer entrar no site, quer entrar no Telegram, quer comprar curso, não quer comprar curso, também está tudo bem. Vão continuar sendo muito bem-vindos no nosso Telegram, no nosso site, nas nossas lives, é uma satisfação tremenda, tá? Então, é isso. E aí a gente encerra essa nossa segunda temporada já. Mas a terceira começa quando, Cláudio? Então, é na semana que vem? Semana que vem. A gente não vai dar nenhuma... Essa não vai ter gap, não. A gente se organizou melhor, a gente deixou um gap muito grande da primeira para a segunda temporada, a gente ficou sentindo falta delas, então a gente já, semana que vem, começa a terceira temporada, e a terceira temporada vai ser um pouquinho diferente, porque uma semana a gente vai trazer um consultor de fora para falar para a gente, alguém que já vive o mundo da consultoria um bom tempo, e na outra semana a gente vai tratar um assunto que a gente vai escolher e vai discutir com vocês. Aí na outra semana vai vir um consultor de fora de novo, e na outra semana assunto. Então a gente vai estar sempre intercalando, trazer alguém de fora para trazer um depoimento do que essa pessoa encontrou e viveu no mundo da consultoria e está vivendo nesses anos de experiência, que é sempre legal trazer alguém de fora, que tem uma visão diferente, assim por diante, e depois um conteúdo. Então, a próxima temporada, semana que vem, nós vamos começar com um grande amigo meu, Gerson Baffini, é um consultor assim espetacular, especializado em estratégia e processos. A formação dele básica é processos, é um cracaço de consultoria, vive esse mundo de consultoria há décadas. Então, já convidei ele vai vir falar para a gente, vai falar um pouquinho das experiências dele, erros e acertos, enfim. É o objetivo do Clube da Consultoria, trazer insights para que todo mundo possa se desenvolver e a gente possa crescer todo mundo junto. Porque eu tenho certeza que juntos somos todos muito mais fortes do que sozinhos. 15 dias depois também vem uma super amiga, parceira, Regiane Fávaro, vai falar para a gente também. Ela está há 20 anos aí no mundo da consultoria, na área de RH, então vai ser bem bacana também. Mas, de qualquer forma, vocês vão receber os convites, tá, gente? Fiquem tranquilos, vão mandar por e-mail e fiquem grupos. Super à vontade. A gente pegou como ideia aí para a gente trazer nas nossas lives, parte aí do que o Fernando tinha sugerido. Né? Então, fiquem super à vontade para sugerir temas no Telegram e a gente vai endereçando esses pontos que vocês têm mais interesse em se aprofundar. Beleza, gente? Muito bom. Vamos nessa? Vamos? De nada. Gente, excelente para vocês, pessoal. Boa semana para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns e obrigado. Obrigado. Parabéns, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.